Ao menos 3 estados brasileiros tiveram um crescimento do PIB maior que o nacional. De acordo com estudos feitos pelas próprias unidades da federação e por institutos de planejamento, esse é o dado que nós temos. O estado que teve o maior crescimento de sua atividade econômica foi o Paraná, com 5,8%, seguidos por Santa Catarina, com 3,7%, e Minas Gerais, com 3,1%. E para a gente entender um pouco mais destes números, nós vamos conversar agora com o economista Héctor Sanches, que chega na programação da Jovem Pan. Héctor, boa tarde, bem-vindo aqui ao 3 em 1. Explica pra gente o que justifica um crescimento específico nestes 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Olá, boa tarde, prazer falar com todos vocês. O crescimento aqui no Brasil, né, bem como em todo o planeta, ele tem suas especificidades. Cada estado ele é proeminente em determinados aspectos, né? Então, eu vou pegar o exemplo pontual que você trouxe do Paraná. Ele tem uma produção agrícola muito grande. Nesse levantamento que vocês citaram, não tinha ainda a participação dos estados do Centro-Oeste, que com certeza tiveram um crescimento muito maior do que o da nação, visto que nós já sabemos como é que foi o crescimento do setor agropecuário. O agropecuário puxou o crescimento no ano passado e, consequentemente, aqueles que têm uma participação agro maior acabam tendo um desempenho melhor. É o caso dos estados do Centro-Oeste. Paraná tem uma participação muito grande. Agora, outros setores, outros estados, como, por exemplo, o estado de Minas Gerais e de Santa Catarina, eles têm um componente relevante associado a serviços também, né? Então, além do componente agro muito relevante, eles ainda têm a parte de serviços que acabou se sustentando. Estados que são muito dependentes do comércio, por exemplo, acabaram tendo a sua expectativa de receita frustrada, porque o comércio não andou bem no ano passado, tal qual a indústria como um todo, Koba. Muito bem, Héctor, eu vou passar a palavra aqui para o seu colega economista, Alan Gani, também fará uma pergunta. Héctor, boa tarde. A gente percebe ao longo do tempo que os estados do Nordeste têm uma grande dificuldade de crescimento, muita pobreza, embora até haja uma participação do Estado nessas regiões. O senhor acredita que o Estado acaba atrapalhando o crescimento econômico? E quais outras variáveis que impedem um crescimento mais robusto da economia ali da região Nordeste? Eu não vou especificar a respeito do Estado em si. Eu vou falar a respeito de ineficiência, que aqui no Brasil é muito grande. O Estado, ele tem sim, né? Os estados, né, eles têm um aspecto de ineficiência de alocação de recursos muito elevado, né? Mas não é apenas, né? Por quê? Nós temos historicamente problemas com educação, nós temos historicamente problemas com saúde, tudo isso diminui a produtividade do trabalhador, ele se torna mais ineficiente e, consequentemente, a gente não consegue gerar riqueza, principalmente no que toca à produtividade, né? Então, se a gente for pegar exemplos emblemáticos dos últimos 50 anos aí, a gente vai pegar a Coreia do Sul, que teve um grande investimento em educação e hoje traz tecnologias disruptivas para a economia, ou seja, ali você consegue ver saltos de produtividade, a economia exportando tecnologia, conseguindo exportar, aliás, uma parte relevante de carros vem de lá, mas conseguindo exportar todo um conhecimento que agrega muito valor ao seu PIB. Então, não somente o Estado como um todo é ineficiente na alocação de recursos, seja pela má alocação ou até mesmo pela reduzida velocidade, né? Porque você, para fazer uma alocação de recurso no Estado, você precisa fazer uma licitação, como deve ser feito, evidentemente, mas isso diminui a velocidade do dinheiro e, consequentemente, a produtividade cai muito, né? E aí, a gente fala que, olha, tem algumas coisas que o Estado é fundamental. Ele precisa ocupar umas partes da economia, como, por exemplo, aí uma construção de hidrelétrica, cujo retorno
social é muito baixa. Só que locais, né, espaços que a economia pode ser ocupada pela iniciativa privada, no meu caso especificamente, eu observo uma relevância, uma alocação mais eficiente, uma produtividade maior e, consequentemente, a gente consegue ver um desempenho melhor da economia. Héctor, a pergunta agora é do Gustavo Segré. Héctor, boa tarde. Eu vejo duas questões que me parecem interessantes de avaliar nesses três estados. O primeiro é a metodologia da condução econômica, todos no centro à direita e com economia liberal. E os três têm uma característica que me parece para ressaltar. Os três têm superávit fiscal. No caso de Paraná, inclusive, é superávit financeiro. Tem superávit depois de pagar os juros da dívida. Santa Catarina, conheço bem, tenho investimentos lá. E, por exemplo, os mínimos constitucionais de educação e de saúde são superados pelo investimento em função desse superávit. Qual é a relação que você vê entre o superávit fiscal e o crescimento econômico dos três estados? No caso de Paraná, aliás, prazer falar contigo. No caso de Paraná e Santa Catarina, eu estou amplamente de acordo com a sua opinião. Minas Gerais, que a gente vai ter que fazer ali um disclaimerzinho, exatamente porque teve um processo de renegociação de dívida e tudo mais. O Zema conduziu isso muito bem e tudo mais, até CEMIG entrou nesse samba aí. Mas os outros dois estados que você citou, Paraná e Santa Catarina, de fato, eles têm um choque e uma vantagem de eficiência, né? Por que eu digo isso? Principalmente quando você tem e aí falando de esquerda e direita, falando de tamanho de Estado, né, e não de valores e tudo mais, a esquerda e direita econômica. Quando você faz uma redução do tamanho do Estado, a possibilidade de interferência do Estado em determinada negociação, em determinado contrato, acaba reduzindo também. E um dos grandes problemas do Brasil, um dos grandes históricos problemas do Brasil, que é a insegurança jurídica, né? Nós temos uma dificuldade de investimentos mais de longo prazo, porque a gente não sabe se daqui 2 ou 3 presidentes os contratos que foram firmados em 2024 ainda valerão, ou se serão alterados, ou se terão uma subtração, ou um novo pagamento que rouba completamente o planejamento, ou se a reforma tributária vai alterar completamente a organização de impostos do Estado. Então, repare, todos esses problemas que eu citei, eles são produtos de um Estado que vai crescendo, né? E aí isso gera mais ineficiência e aí você não consegue investir com mais segurança do longo prazo. O Paraná e Santa Catarina, coincidentemente, aliás, vou colocar Minas Gerais também agora nessa análise, eles tiveram um período longínquo e duradouro de mandatos, né? Todos tiveram uma reeleição, salvo engano, né? Ratinho, Zema, o seu Jorge, todos eles tiveram a reeleição ali nos estados, o que dá uma garantia de investimento e de retorno mais saudável para esses três, pelo menos. Muito bem, quero agradecer aqui o Héctor Sanches, economista, que nos ajudou a entender melhor esta questão aí envolvendo o PIB brasileiro e, em específico, os números de alguns estados que estão na frente, inclusive, da média nacional, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Héctor Sanches está sempre conosco, inclusive, no jornal Jovem Pan, aí, constantemente nos ajudando a entender os números da economia. Obrigado, viu, Héctor? Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Eu queria fazer uma breve provocação, Koba, para não, sem exceder meu tempo. Provocação a gente gosta, vai lá, tá contigo. Eu estava acompanhando o debate de vocês de antes do intervalo a respeito do recesso precoce, né, que vai ocorrer. Eu tenho uma má notícia, ou pelo menos eu tenho uma má análise a respeito do que vai acontecer nesse segundo semestre. Eu queria desejar feliz 2025 para todos vocês, porque a gente está falando que tem um recesso branco antecipado, mas o segundo semestre muitos parlamentares não voltam por conta das eleições municipais, e passadas as eleições municipais nós temos sucessão na Câmara e Senado, onde a agenda dá aquela travada, ninguém quer ceder poder para ninguém. Então, até março de 2025. Um forte abraço, fico com essa provocação, Koba. Bem lembrado, Héctor Sanches, economista. Obrigado, viu, Héctor? Além, é claro, de tantos feriados que nós teremos aí no segundo semestre. E a turma, quando tem um feriado na semana lá em Brasília, eles emendam para frente e para trás. Tem um feriado no meio da semana, eles emendam a semana inteira.